Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou fazendo o programa um pouco mais cedo hoje, porque nós temos uma live no sábado, dia 25 de julho, sobre a China, às 14 horas, que eu quero convidar vocês todos. Mas isso é porque os assuntos são muito importantes e por conta de comentários que vocês mandam para cá. Muita gente pergunta por que o presidente não caiu, por que o presidente é mantido no cargo, por que não rola o processo de impeachment, por que não tem a cassação da chapa. Será que ele vai ser preso? Será que ele vai ser responsabilizado? Gente, essas perguntas todas, elas têm respostas que não são instantâneas. Por quê? Porque além da questão criminal, além da questão jurídica, existe uma questão política. O presidente, embora ele seja uma figura absolutamente inexpressiva, ele conseguiu se eleger por conta de um antissentimento, se a gente pode dizer assim, né, em relação ao que aconteceu no passado, mas ele não tem substância nenhuma, até porque a maior parte dos seus eleitores não sabem do passado, não sabem como é a vida desse sujeito, a vida dessa criatura. Isso tudo está represado. Os meios de comunicação sabem tudo da vida do presidente, dos filhos do presidente, das ex-mulheres do presidente, como ele ganhou dinheiro, como ele se enriqueceu, como ele ficou um homem cheio de patrimônios. De vez em quando eles dão os recados, né? A revista Época, por exemplo, deu um recado. Tipo assim, olha, estamos sabendo, presidente, estamos sabendo. E isso tudo, esse sucesso imobiliário da família, esse acúmulo de patrimônio incompatível com o que ele recebe, isso tudo o povo, os eleitores dele não sabem. Né? Estão totalmente alienados em relação a essas informações. Eles continuam a acreditar que é um homem que defende valores importantes. E a Constituição, no seu artigo 85, gente, explica pra gente também algumas coisas. Diz o seguinte, vamos ver se vai dar para mostrar aqui para vocês, aqui bem curtinho aqui. Diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Só quem pode iniciar uma ação penal contra o presidente da República, quando ele é presidente, está no exercício do cargo, é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, que é o mais alto órgão do Ministério Público, o órgão acusador, é composto hoje, ou ele está com a titularidade de uma pessoa que também era inexpressivo dentro da Procuradoria da República e foi pinçado por Bolsonaro para ser o Procurador-Geral da República. Então ele deve favores ao presidente da República e tem sido muito comum na República esse tipo de situação. O órgão responsável por acusar senta sobre as acusações. Mas tem muita coisa que está sendo gestada nesse período todo. E se tem uma coisa que o Poder Judiciário e nem o Poder Econômico possuem, é um troço chamado lealdade. Enquanto o Bolsonaro está sendo útil para os interesses que assaltam o povo brasileiro, enquanto ele está fazendo papel de palhaço que distrai a plateia dentro do circo, os assaltantes continuam a sacar todo o dinheiro na tesouraria. E aí, vamos pegar aqui alguns assuntos aqui, né? O que passou totalmente omitido pelos grandes meios de comunicação foi mais uma tramóia em plena luz do dia, enquanto nós estamos distraídos, estamos sofrendo com a morte das pessoas aqui no nosso país pela Covid. Que nós vamos, desse modo, alcançar os Estados Unidos e ultrapassar os Estados Unidos. Porque o número de mortos que tem acontecido aqui no Brasil, ele é superior a qualquer parte do mundo diariamente. Não tem nenhuma outra nação que está matando mais o seu povo do que o Brasil. E esse pessoal fica chateado quando a gente os acusa de genocidas, que eles são, né? Bom, o Banco do Brasil fez cessão de uma carteira vencida de quase 3 bilhões de reais para o banco BTG Pactual. Quem foi fundador do banco BTG Pactual? Ele, o Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga não, né? O Imposto Ipiranga, porque essa criatura que pratica todo tipo de estelionato econômico contra o povo brasileiro, ele não pode ser mais chamado de posto, tem que ser imposto ou um impostor Ipiranga. Porque esse tipo de situação que está acontecendo aqui mostra mais uma vez o tipo de ação que esse ministro da Economia está exercendo dentro do governo. Talvez seja por isso, porque essa história não foi publicizada, isso não foi debatido, não teve transparência. Você vender um ativo de um banco como o Banco do Brasil, um ativo de um banco público,
por uma instituição privada por 10% do valor, gente, e aí a gente começa a entender por que esse tipo de situação acontece, né? O presidente do Banco do Brasil pediu o boné. Ele que é amigo de Paulo Guedes, ele já deve ter pressentido que processos cabeludos vão surgir mais à frente. Vai ter que ter uma reservinha para poder pagar advogados. Porque, gente, nós vamos ter uma espécie de cloroquina gate, um lava-jato da cloroquina, o cloroquinão. Quando essas situações todas começarem a eclodir e o presidente já não estiver mais no cargo, ele será uma pessoa totalmente descartada. E aí ele vai virar geni. Tudo vai começar a funcionar. Muitas pessoas que participaram desse governo serão presas, serão responsabilizadas, serão punidas civilmente, perderão patrimônio, vão ter que contratar advogados. Um deles é o ministro da Saúde, o general paraquedista, que ontem na matéria do Jornal Nacional, mostrando mais uma vez, eles dão um recado, né? Estamos de olho, você está na minha mão, estamos vendo, vocês estão fritos, se a gente acelerar a visibilidade desses crimes, vocês vão cair. Então, ontem eles deram um recadinho. E o recadinho foi na direção do general Pazuello, que se o Bolsonaro não o demitir instantaneamente, vai estar cúmplice novamente, de uma forma muito sólida, a crimes de homicídio em massa contra o povo brasileiro. E isso se dá o nome de genocídio em qualquer lugar do mundo. Por quê? O general, perguntado por que não liberou grana para os municípios e estados comprarem medicamentos essenciais cuja falta acarreta o resultado morte, ele saiu com essa. Que os gastos têm que ser comedidos na pandemia, não é a corrida de 100 metros. Ou seja, tem que reservar agora para poder usar no segundo semestre. Gente, tem uma visão mais idiota do que essa? Não dá pra gente dizer que esse pessoal está tomando um vermífugo e o vermífugo está derretendo o cérebro? Eu queria saber do general aí de logística, se ele tivesse uma tropa em combate, se ele ia economizar munição, porque lá na frente ia ter mais guerra. Se ele ia deixar todo mundo morrer para depois resolver um pouco mais na frente as mortes adiante. Gente, é revoltante. É revoltante esse tipo de cretinismo. E é por isso que esse tipo de cretinismo, esse cloroquinismo mental, esse vermifuguismo mental, isso vai acarretar resultados penais contra a criatura. Não precisa ser um Einstein para intuir que se ele está numa posição para salvar vidas, ele tem que exercer todos os comandos possíveis para salvar a vida. Ele está falando isso, que a corrida não é de 100 metros, porque não é a mãe dele que ficou sofrendo lá entubada sem anestesia. Não é a filha dele, não é o filho dele. Aliás, a filha dele que ele conseguiu emprego lá com Crivella. Não é? Não são os parentes próximos dele que estão ali sofrendo, estão ali penando por conta de não termos um presidente, não termos um ministro da saúde. Então, sai com ela. Então, é mais um que será responsabilizado criminalmente. Isso vocês podem anotar, que a gente fica ansioso, a gente fica querendo justiça instantânea, mas isso não existe. A blindagem agora, ela está muito séria, mas daqui a pouco, gente, como eu disse a vocês, não há lealdade do poder econômico, não há lealdade do poder judiciário em relação a essas pessoas. E aí a gente vai tendo os polos de distração desse governo, que são essas criaturas nas redes sociais, que muita gente pediu para comentar. Eu tentei pegar alguns trechos dessa live que eles fizeram ontem, reclamando de estarem sendo censurados. Na verdade, não é censura, é uma medida que o Poder Judiciário está tomando contra supostos ou contra possíveis criminosos. Se você tem uma rede que está roubando as pessoas em banco, fazendo hackeamento, você tem que determinar a suspensão do mecanismo ali, para que isso não aconteça mais. É o mínimo que se pode fazer. E se eu colocasse aqui algum trecho aqui dessa live que eles fizeram ontem, que eles convidaram o Roberto Jefferson, gente, vocês iam se desinscrever aqui do nosso portal, porque a barra é pesadíssima. Eles gritam, eles falam palavrões, eles ofendem os inscritos do próprio canal, eles chamaram o Olavo de Carvalho. Então, é assim, esse pessoal parece que está com vermifuguismo mental. Eles tomaram o vermífugo, ao invés de atuar o vermífugo nas áreas competentes, subiu para o cérebro e derreteu alguma coisa que tinha ali, se é que tinha alguma coisa. Então, eu estou até impressionado como é que a plataforma também não retira esses canais do ar, porque, gente, é baixaria. O Roberto Jefferson ofendeu aos 11 ministros de uma maneira muito pesada do STF, falou que é uma organização criminosa, ofendeu as mulheres dos ministros. O Bernardo Custer lá, que
é um homem de Deus, falou palavrão pra caramba, atingiu a honra das pessoas, foi de um baixo nível assim. Gente, filme pornô. Então nem recomendo vocês que cheguem perto. Quem já não gosta, não chegue perto, que é trevas, são trevas total que esse pessoal. E eles reclamam porque eles confundem o direito da liberdade de expressão com o direito de prática de crimes contra a honra das pessoas, contra as instituições. Eles namoram muito com o golpismo previsto ali dentro da Lei de Segurança Nacional, querendo a quebra das instituições. Eles publicam hashtags para fechar o Supremo Tribunal Federal, intervenção militar. Então, o que eles podem reclamar? Do que eles podem reclamar? Então, na República Cloroquinista Mental do Brasil, que esse pessoal está conduzindo, ela tem prazo de validade, como qualquer remédio, qualquer situação tem remédio. E quando eles saírem do poder, podem aguardar, porque os escândalos vão eclodir uns atrás dos outros, eles serão impiedosos com essa gente. E nós vamos ter que ser impiedosos também nas nossas críticas, e cada vez mais a gente vai ter que se manter vigilante, denunciando quem tem esse tipo de espaço que eu tenho aqui com vocês. A gente tem que continuar nessa trincheira, alertando as pessoas e indo para cima deles. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço. Se você está assistindo antes do nosso papo aqui, lembro que sábado, dia 25 de julho, às 14 horas, uma live super legal sobre a China, e terça-feira eu vou trazer uma personagem muito interessante também, que anda sumida por aí, a ex-senadora Heloísa Helena, para um papo também muito legal. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!